Nosso universo opera sob as leis da física, e é natural supor que os veículos também seguiriam essas leis. No entanto, há casos surpreendentes de veículos sobrecarregados que desafiam a lógica e ultrapassam os limites do que parece possível. De técnicas de empilhamento que desafiam a gravidade a um flagrante desrespeito pelas restrições de peso, junte-se a nós, enquanto mostramos o veículo mais sobrecarregado capturado em câmera. Número 18. Motocicleta sobrecarregada. Nas ruas movimentadas de Hanoi, Vietnã, surge uma cena que desafia nossa compreensão do que uma motocicleta pode fazer. É abril de 2021, e em meio ao caos habitual do trânsito, algo extraordinário chama a atenção. Uma motocicleta, carregando uma carga que faria até mesmo um motorista de caminhão dar uma segunda olhada. Esta não é a sua viagem comum de duas rodas. Não, esta motocicleta está carregada com uma quantidade quase cômica de sucata de poliestireno. A pilha se eleva acima do motociclista, criando uma montanha móvel de espuma que parece desafiar as leis da física. É um ato de equilíbrio que deixaria um artista de circo nervoso. No entanto, lá está, serpenteando pelas ruas de Hanoi como se fosse a coisa mais normal do mundo. Este fenômeno não é exclusivo de Hanoi. Relatos semelhantes foram feitos em outras nações, onde as regras sobre o uso e carregamento de veículos parecem ser mais flexíveis. Número 17. A motocicleta milagrosa. Em um local não revelado, uma família ousada levou o conceito de andar juntos a um nível totalmente novo. Imagine isto, uma motocicleta não muito maior que uma bicicleta comum, carregando impressionantes 10 pessoas. Mas espere, tem mais. Esta não é uma motocicleta comum, não. Esta engenhosa engenhoca foi modificada com extensões improvisadas em ambos os lados, criando espaço para 3 crianças se sentarem de forma precária. Enquanto a motocicleta balança e serpenteia pelo trânsito, você não pode deixar de se maravilhar com a pura determinação e engenhosidade desta família. Eles jogaram a cautela ao vento e priorizaram ficar juntos acima de tudo, até mesmo das considerações básicas de segurança. É uma demonstração clara da devoção inabalável que algumas pessoas têm em manter seus entes queridos por perto, não importa o custo. Mas, sejamos realistas, isso é um desastre prestes a acontecer. A motocicleta está tão sobrecarregada que é um milagre que consiga se mover para frente. A distribuição de peso está completamente errada. E o menor solavanco ou curva pode fazer a família inteira cair no asfalto. E nem me fale sobre a falta de capacetes ou qualquer tipo de equipamento de proteção. Número 16. Carga excessiva. No mundo do transporte de cargas pesadas, transportar cargas superdimensionadas é uma dança delicada de habilidade, precisão e previsão. É um trabalho que exige vigilância constante, pois até o menor erro de cálculo pode levar a consequências desastrosas. A cena se desenrola com um caminhão semi-reboque encarregado de entregar uma viga de aço substancial a um local de trabalho. À medida que o veículo se aproxima de uma curva, a complexidade da operação torna-se imediatamente aparente. O motorista, provavelmente experiente em lidar com cargas tão desafiadoras, começa a contornar a esquina. No entanto, em questão de momentos, a situação toma um rumo dramático. O reboque, sobrecarregado por sua carga pesada, começa a mostrar sinais de instabilidade. Ele desvia para a esquerda, um movimento que poderia ter passado despercebido em uma situação menos precária. Mas, com uma viga de aço maciça a reboque, cada leve desvio é ampliado. Como se tentasse corrigir seu curso, o reboque então desvia para a direita. Esta mudança repentina na distribuição de peso é demais para o veículo suportar. Em um momento de tirar o fôlego, o reboque colide com uma barreira de concreto, o impacto reverberando por todo o veículo. A colisão desencadeia uma reação em cadeia. A viga de aço, já precariamente equilibrada, começa a tombar. Seu peso considerável, agora fora do centro, faz com que todo o caminhão sacuda violentamente em resposta. A carga antes estável se transforma em um perigoso pêndulo, ameaçando virar todo o veículo. Número 15. Acrobacias marítimas. No vasto mundo da logística marítima, carregar carga em navios é uma dança delicada de distribuição de peso e planejamento cuidadoso. É uma forma de arte, na verdade, que garante que mercadorias, pessoas e, sim, até mesmo contrabando ocasional, cheguem com segurança de porto a porto. Containers, aquelas caixas de metal onipresentes, tornaram-se o método preferido para transporte marítimo, com milhões fixados com segurança nos convéses a cada ano, prontos para enfrentar o oceano aberto. Mas, então há este navio. Imagine, se puder, uma embarcação que parece ter sido carregada por alguém cuja experiência marítima inteira consiste em brincar com patinhos de borracha na banheira. Esta embarcação em particular
está transportando toras, ou melhor, está tentando transportar toras de uma maneira que desafia tanto a lógica quanto os princípios básicos da física. À medida que as imagens deste pesadelo náutico se desenrolam, você não pode deixar de sentir uma sensação de desgraça iminente. É como assistir a um acidente de trem em câmera lenta, exceto que em vez de um trem, é um navio. E em vez de um acidente, na verdade, ainda é um acidente. Os troncos, que deveriam estar empilhados ordenadamente e seguros, estão em vez disso amontoados de forma desordenada no convés. Eles parecem tão estáveis quanto uma torre de Jenga em um terremoto. E com certeza, quando o navio encontra a menor turbulência, o inevitável acontece. Como alguém achou que isso era uma boa ideia? Confundiram logística marítima com acrobacias marítimas? Estavam tentando estabelecer um novo recorde para a maneira mais dramática de descarregar carga? Número 14. Minivan maluca. No coração da África, uma cena se desenrolou que faria até o mais experiente agente de trânsito olhar duas vezes. Um micro-ônibus, tipicamente projetado para acomodar confortavelmente cerca de uma dúzia de passageiros, tornou-se a improvável estrela de um vídeo viral que deixou os espectadores coçando a cabeça em descrença. No vídeo, vemos uma minivan comum parada na beira da estrada. Mas o que acontece a seguir está longe de ser comum. Como o truque interminável do lenço de um mágico, passageiros começam a sair do veículo. Um por um, depois dois por dois, o fluxo de pessoas saindo do minibus parece interminável. A contagem sobe 15, 20, 25. Certamente, isso deve ser tudo. Mas não, o carrossel humano continua. No final, 30 adultos completamente crescidos saíram dessa lata de sardinha sobre 4 rodas. É um feito que desafia a lógica, a física e provavelmente várias leis de trânsito. Não se pode deixar de imaginar sobre a jornada que precedeu este momento. Como todos caberiam, havia sequer espaço para respirar? A logística de tal empreendimento confunde a mente. Enquanto a visão de 30 pessoas saindo de uma minivan feita para 12 pode provocar risos, também destaca um sério problema de sobrecarga e os potenciais perigos que isso representa. Número 13. Trens incrivelmente sobrecarregados. Imagine isso, um mar de humanidade apertado mais do que sardinhas em lata, todos espremidos em um trem que parece desafiar as leis da física. No Bangladesh, os trens ganham um novo significado durante certos feriados muçulmanos. Enquanto na maior parte do ano, essas locomotivas funcionam como qualquer outra, há 1 ou 2 dias em que se transformam em um espetáculo que desafia a crença. Imagine um trem não apenas cheio até a capacidade no interior, mas com cada superfície externa coberta por uma tapeçaria viva e pulsante de humanidade. Isso não é um caso de simples superlotação. É uma demonstração de determinação, necessidade e talvez um toque de ousadia. Durante essas ocasiões especiais, os passageiros não ocupam apenas os assentos e corredores. Eles se equilibram precariamente no teto, se agarram às laterais e até se penduram nas portas abertas. É uma visão que, simultaneamente, surpreende e preocupa, enquanto o trem avança lentamente ao longo de sua rota, carregando sua carga humana para uma jornada felizmente curta. É crucial lembrar, no entanto, que essa superlotação extrema não é a norma. Durante a maior parte do ano, os trens de Bangladesh operam de forma muito semelhante aos seus equivalentes em outras partes do mundo. A ocasional imagem ou vídeo viral desses trens lotados pode criar uma percepção distorcida, levando a mal-entendidos sobre o estado regular do sistema ferroviário de Bangladesh. Este fenômeno não é exclusivo de Bangladesh. Na vizinha Índia, cenas semelhantes ocorreram, especialmente durante grandes festivais ou feriados. O sistema ferroviário indiano, um dos maiores do mundo, enfrenta uma enorme pressão durante os horários de pico. Na Índia, os trens são mais do que apenas um meio de transporte. Eles são a força vital do país, conectando suas vastas e diversas regiões. Durante festivais como Diwali ou Chhath Puja, os trens podem ficar incrivelmente lotados, pois milhões de pessoas viajam para estar com suas famílias. Embora tenham sido feitos esforços para aumentar a capacidade e melhorar a segurança, o volume enorme de passageiros durante esses períodos de pico pode levar a cenas que lembram os trens de feriado de Bangladesh. Viajar no teto, embora ilegal e perigoso, é conhecido por ocorrer, especialmente em áreas rurais ou em rotas mais lentas e curtas. Número 12. Preso sob a ponte. Nas movimentadas estradas de Uttar Pradesh, um desfile diversificado de veículos se entrelaça pela paisagem. Desde ágeis auto-riquixás de 3 rodas até enormes caminhões carregados com os frutos da terra, cada jornada conta uma história de comércio e vida diária neste estado vibrante. Uma dessas histórias se desenrola em torno de um caminhão branco e vermelho.
cuja carroceria está transbordando com uma montanha de cana-de-açúcar recém-colhida. Os doces talos, ainda adornados com suas folhas, criam um espetáculo verdejante que se eleva muito acima da cabine do veículo. É uma visão que faria qualquer transeunte parar e admirar a pura abundância. O motorista, talvez mais focado na quantidade do que na praticidade, empilhou sua carga sem muita consideração pelas realidades da estrada à frente. Cana-de-açúcar transborda dos lados da carroceria do caminhão, formando uma torre verde precária que balança suavemente ao vento. À medida que o caminhão sobrecarregado desce a estrada, sua carga se desloca levemente a cada solavanco e curva. O motorista, aparentemente alheio ao perigo iminente, continua seu caminho alegremente, o zumbido constante do motor contrastando com o farfalhar das folhas acima. À frente, um viaduto atravessa a estrada, sua massa de concreto um obstáculo inamovível. À medida que o caminhão se aproxima, torna-se dolorosamente claro que algo terá que ceder. E não será a ponte. As leis da física, tão casualmente ignoradas durante o carregamento, estão prestes a se impor com clareza implacável. Com um arranhão nauseante que ecoa pelo ar, a camada superior de cana colide com a parte inferior inflexível do viaduto. Em um instante, o impulso para a frente do caminhão é interrompido, transformando o veículo em uma gangorra improvisada. As rodas dianteiras, subitamente liberadas do peso da estrada, levantam-se do chão, deixando o motorista suspenso em um momento de incredulidade. O tráfego para enquanto os espectadores se reúnem para testemunhar as consequências desta jornada malfadada. Número 11. Caminhão sobrecarregado. Em uma rua estreita na Índia, uma cena se desenrola que é tão previsível quanto preocupante. Um grande caminhão, carregado muito além de sua capacidade, tenta fazer uma curva que seria desafiadora mesmo para um veículo descarregado. Enquanto o motorista faz a curva, o centro de gravidade do caminhão se desloca de forma ameaçadora, sua massa enorme inclinando-se perigosamente para um lado. Sentindo o desastre iminente, o motorista para, congelado em um momento de indecisão. A necessidade de assistência externa é claramente óbvia. Mas ninguém chega. Em vez disso, ele permanece imóvel. Uma figura solitária em um mar de tráfego que passa, visivelmente suando enquanto contempla seu próximo movimento. O tempo rasteja, cada segundo parecendo uma eternidade para os espectadores. Finalmente, como se em câmera lenta, as leis da física se impõem. O caminhão sobrecarregado sucumbe à gravidade, tombando de lado com uma surpreendente falta de drama, dado o acúmulo de tensão. Número 10. Sobrecarga que deu errado. Em uma estrada sinuosa no terreno montanhoso do Paquistão, um caminhão se encontrou em uma situação que é muito comum, mas totalmente evitável. Imagine isso, um veículo enorme, com sua carga empilhada de forma precária, tentando navegar por uma série de curvas acentuadas. É uma cena que faria qualquer motorista experiente estremecer. Como era de se esperar, a física acabou se impondo. O caminhão foi além de seus limites e simplesmente não conseguiu manter o equilíbrio. O resultado? Um capotamento completo, transformando a estrada em um depósito improvisado para sua carga. Agora você pode estar se perguntando se isso poderia ter sido evitado. A resposta, francamente, é sim. Tudo se resume a entender os limites, tanto do veículo quanto do bom senso. Infelizmente, parece que a mensagem sobre práticas seguras de carregamento não chegou a este motorista em particular. As consequências do incidente pintam um quadro curioso. Embora o caminhão tombado seja, sem dúvida, uma visão angustiante, o que é realmente notável é a comunidade improvisada que se forma ao seu redor. Passantes e moradores locais arregaçam as mangas, determinados a endireitar o veículo tombado. Mas, como demonstra este infeliz caminhão, há um preço alto a pagar por tal imprudência. Não se trata apenas de mercadorias danificadas ou reparos no veículo. Vidas estão em jogo toda vez que um veículo sobrecarregado entra na estrada. Número 9. Ônibus maluco. Nas ruas movimentadas da Índia, uma visão peculiar chama a atenção de muitos visitantes. Ônibus tão lotados de passageiros que desafiam as leis da física e do bom senso. Estes não são os ônibus comuns de passageiros. São maravilhas da engenhosidade e do desespero humano. Cada centímetro de espaço é um bem valioso, desde o teto até os paralamas, e até mesmo as pequenas saliências que não foram feitas para ocupação humana. Enquanto o ônibus avança pela estrada, parece mais um formigueiro em movimento do que um veículo. Corpos se projetam das janelas, agarram-se aos lados e se equilibram precariamente no topo. É um espetáculo que deixaria um contorcionista orgulhoso. Mas aqui está o ponto crucial. Para os locais, isso não é uma estranheza. É apenas terça-feira. Eles veem esses ônibus superlotados com a mesma indiferença que se reserva a uma nuvem passageira.
Na verdade, muitos veem isso como um desafio, um teste de sua agilidade e determinação. Observe enquanto os retardatários correm ao lado do ônibus em movimento, agarrando-se habilmente a qualquer apoio disponível. É uma dança de desespero e habilidade, enquanto eles se torcem e giram, de alguma forma encontrando espaço onde antes parecia não haver. Dentro, os passageiros se organizam com uma eficiência impressionante. Braços, pernas e corpos se entrelaçam em um complexo quebra-cabeça de geometria humana. O espaço pessoal torna-se uma memória distante, substituído por uma intimidade compartilhada nascida da necessidade. Apesar do desconforto, há uma energia inegável nessas jornadas. Conversas fluem livremente, risadas irrompem esporadicamente e um senso de camaradagem se desenvolve entre esses sardinhas temporários em uma lata. Número 8. Caminhonete lutando. Esta não é apenas uma situação comum de sobrecarga. É uma cena que faz até motoristas experientes olharem duas vezes. O pobre veículo, projetado para cargas moderadas, agora está quase dobrado sob uma montanha de mercadorias que faria um caminhão de tamanho normal hesitar. A suspensão da caminhonete está comprimida ao máximo, os pneus inchando perigosamente nas laterais. No topo do veículo sobrecarregado, há uma torre precária de vários materiais. É como se alguém tivesse decidido jogar um jogo de Tetris na vida real com a caminhonete como o tabuleiro involuntário. Não se pode deixar de imaginar o processo de pensamento por trás dessa desventura automotiva. Será que o motorista acordou naquela manhã e decidiu testar as leis da física? Ou foi uma acumulação gradual, cada item adicionado parecendo insignificante, até que, de repente, o caminhão se assemelhasse a uma venda de garagem móvel? A cena é tanto fascinante quanto alarmante. Mas uma coisa é certa, essa jornada provavelmente não terminará bem. Os riscos são múltiplos, desde possíveis estouros de pneus até falhas estruturais catastróficas. Não está em jogo apenas a segurança do motorista, mas também a de todos os outros usuários da estrada nas proximidades. Número 7. Embarcação de passageiros sobrecarregada. Nas movimentadas vias navegáveis de Bangladesh, uma visão peculiar chama a atenção. O MV Sundarban 10, uma embarcação de passageiros que parece ter esquecido o conceito de espaço pessoal. Este navio, que faz a rota entre Dhaka e Barisal, já foi considerado o epítome de viagem luxuosa. Os vídeos promocionais pintavam um quadro de cabines espaçosas, áreas de jantar elegantes e vistas serenas do convés. No entanto, a realidade que se desenrola diante de nós está longe desses anúncios brilhantes. De proa a popa, a embarcação é uma massa fervilhante de humanidade. Cada canto e recanto parece ter sido colonizado por passageiros. Eles estão empoleirados em corrimãos, encaixados em portas e até agarrados aos lados como cracas em uma baleia. Os convéses estão tão lotados que você poderia pensar que o navio é feito de pessoas. As vigias, antes projetadas para vistas panorâmicas, agora emolduram um tipo diferente de paisagem, um mosaico de rostos, cada um olhando para fora como se perguntasse: há espaço lá fora? A resposta, infelizmente, parece ser um retumbante não. Este excesso de lotação levanta algumas questões sérias. É este o resultado de uma má gestão de bilhetes, com a empresa vendendo muito mais bilhetes do que o navio pode acomodar razoavelmente? Ou talvez seja um caso de um feriado religioso causando um aumento inesperado de viajantes. Seja qual for o motivo, uma coisa é clara: esta não é a experiência de luxo que foi prometida. É difícil imaginar desfrutar de uma refeição gourmet ou de um lounge relaxante quando você está mais apertado do que passageiros na hora do rush em um metrô. Embora a engenhosidade dos passageiros em encontrar espaço onde não deveria existir seja quase admirável, é difícil ignorar os potenciais riscos envolvidos. Só se pode esperar que futuras viagens no Sundarbans 10 sejam menos lotadas e mais alinhadas com a experiência de luxo que foi projetada para oferecer. Número 6. Barco de pesca sobrecarregado. Nos cais movimentados de uma cidade costeira, um barco de pesca balança na água, carregado até a borda com a pesca do dia. À primeira vista, pode parecer um sinal de uma pesca abundante, mas olhe mais de perto e verá um desastre prestes a acontecer. Este barco sobrecarregado, embora comum em muitas comunidades pesqueiras, é um perigo flutuante. Imagine, se puder, uma torre de blocos de Jenga empilhada de forma impossível. É essencialmente isso que estamos lidando aqui, exceto que as apostas são muito mais altas do que um jogo derrubado. O barco está perigosamente baixo na água, com suas bordas mal visíveis acima das ondas. Uma onda rebelde, um movimento súbito, e esse equilíbrio precário poderia ser instantaneamente destruído. Não é difícil imaginar o caos que se seguiria.
Peixes, redes e infelizes membros da tripulação todos caindo no mar implacável. Mas os perigos não param no naufrágio. Este superdotado náutico está forçando seu motor ao limite. O peso extra causa maior resistência, forçando o motor a trabalhar em excesso. É como pedir a um kart para puxar um caminhão. Algo está prestes a ceder, e quando isso acontecer, nossos intrépidos pescadores podem se encontrar à deriva na vasta extensão do oceano. E não vamos esquecer o impacto ambiental. Este barco sobrecarregado, em sua luta contra as ondas, está consumindo combustível como se não houvesse amanhã. Cada galão extra queimado significa mais poluentes sendo lançados em nosso já sobrecarregado ecossistema marinho. É uma cena que se repete diariamente nas águas ao redor do mundo. Mas, como qualquer marinheiro experiente dirá, o mar não é uma força com a qual se deve brincar. Neste jogo de Tetris marítimo de alto risco, é sempre melhor pecar pelo lado da cautela. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Esta imagem, compartilhada no Reddit, sem uma localização especificada, parece retratar um dos trens mais superlotados já vistos. O número impressionante de pessoas espremidas e agarradas a este trem sugere que ele está transportando muito além de sua capacidade prevista. É uma visão impressionante que levanta questões sobre as circunstâncias que levam a tal superlotação extrema. Você consegue imaginar o caos, o barulho, o desconforto absoluto? Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários. Número 5. Táxi lotado. Nas ruas movimentadas de uma cidade africana, onde os táxis são a alma do transporte local, uma cena se desenrola que é tão comum quanto precária. Imagine um táxi não apenas cheio, mas transbordando de passageiros. É uma cena que faria a cabeça de um inspetor de segurança girar, mas aqui é apenas mais um dia na estrada. Este táxi em particular, lotado como uma lata de sardinhas, está alegremente a caminho de outro bairro. Os passageiros, apertados como peças de um quebra-cabeça, parecem indiferentes às suas condições apertadas. É incrível quantas pessoas podem caber em um veículo quando a necessidade chama. Mas a jornada toma um rumo inesperado quando o braço longo da lei aparece no horizonte. Assim que o carro da polícia aparece, a atmosfera no táxi sobrecarregado muda de desconforto leve para pânico total. O que acontece a seguir poderia ser uma cena de comédia se não fosse tão sério. Os passageiros começam a sair do táxi. Eles se espalham em todas as direções, mergulhando nos arbustos próximos como se suas vidas dependessem disso. E de certa forma dependem. Se não for do perigo físico, então da ameaça de multas ou prisão. O êxodo é tão repentino e numeroso que o caos se instala. As pessoas tropeçam umas nas outras em sua pressa para escapar, criando um engarrafamento humano quase tão ruim quanto o de veículos que estavam tentando evitar. Apesar de seus melhores esforços em um jogo improvisado de esconde-esconde com as autoridades, a sorte não está do lado deles hoje. A polícia consegue reunir os passageiros em fuga, colocando um fim abrupto à sua jornada. Este incidente lança um holofote sobre os riscos de sobrecarregar veículos, uma prática muito comum em muitas partes da África. Número 4. Triciclo tonto. Nas ruas movimentadas da China, o verão de 2012 trouxe uma cena que só poderia ser descrita como um ato de equilíbrio entre a necessidade e o absurdo. Uma família de 3 pessoas, talvez movida por circunstâncias além da nossa compreensão, encontrou-se precariamente empoleirada em um triciclo que parecia desafiar as próprias leis da física. Esta não era uma saída familiar comum. Não, isso era um espetáculo que faria até o viajante mais experiente olhar 2 vezes. O triciclo, um veículo projetado para tarefas modestas, foi transformado em uma montanha móvel de grandes cargas, criando uma visão que era ao mesmo tempo impressionante e preocupante. O pobre triciclo, nunca destinado a tarefas tão hercúleas, parecia estar no seu ponto de ruptura. Quase se podia ouvir os rangidos e gemidos de protesto de sua estrutura sobrecarregada. As rodas, mal visíveis sob a montanha de pertences, pareciam estar se segurando por pura força de vontade. Quanto à própria família, o conforto claramente não era uma prioridade nesta jornada. Apertados juntos no pequeno assento, eles se agarravam ao seu precário poleiro com uma mistura de desespero e determinação. Número 3. Trator sobrecarregado. Em uma estrada movimentada na Índia, uma cena se desenrola que é ao mesmo tempo desconcertante e alarmante. Um trator, com a traseira afundando sob uma pilha impossivelmente alta de sacos de ração para gado, avança com uma determinação que desafia tanto a lógica quanto a gravidade. A pura audácia da carga é suficiente para fazer qualquer observador parar.
Sacos e mais sacos de ração para gado se empilham de forma precária, atingindo alturas que fariam um arranha-céu invejar. Mas aqui está o ponto crucial. A distribuição de peso está tão desequilibrada que a parte dianteira do trator levantou completamente do chão. Este cavalo de trabalho agrícola está literalmente fazendo um cavalinho não intencional em uma estrada pública. É uma cena que seria cômica se não fosse tão perigosamente absurda. Pode-se esperar que o motorista demonstre alguma preocupação com essa situação. Talvez encoste, reavalie a situação ou pelo menos diminua a velocidade. Mas não. Nosso intrépido operador parece completamente indiferente às acrobacias desafiadoras da gravidade de seu veículo. Ele continua, o motor esforçando-se, como se fosse apenas mais um dia de trabalho. Pedestres alinham-se na rua, seus rostos uma mistura de incredulidade e fascinação. Afinal, não é todo dia que se vê um trator imitando um número de circo. Eles observam de olhos arregalados, enquanto este gigante sobrecarregado avança, desafiando a física a cada metro que consegue percorrer. A despreocupação do motorista é quase tão impressionante quanto preocupante. Ele não dá nenhuma indicação de que está ciente do espetáculo que está criando ou do perigo potencial em que se encontra. É como se ele tivesse feito um pacto com o destino, confiante de que a pura força de vontade levará sua carga em segurança ao destino. Número 2. Caminhão de madeira. No coração de uma floresta densa, onde o ar está carregado com o cheiro de pinho e o chão é um mosaico de terra macia e folhas caídas, desenrola-se uma cena que é em partes iguais determinação e futilidade. Um caminhão de madeira, sua estrutura gemendo sob o peso de sua carga maciça, está parado na base de uma inclinação. O motorista, um otimista teimoso se é que já existiu um, mantém o pé firmemente no acelerador. O motor ruge em protesto, um som que ecoa pelas árvores como o bramido de alguma besta mecânica. Mas, apesar de todo o seu barulho e fúria, o caminhão permanece teimosamente no lugar. Suas rodas girando inutilmente na terra macia. Ao redor do veículo encalhado, um grupo de homens circula, seus rostos marcados por uma mistura de determinação e crescente frustração. Eles desenterram os pneus, limpando a terra solta na esperança de encontrar alguma tração. É uma tarefa sisifiana. Mal acabam de abrir um caminho, as rodas girando, o preenchem novamente com terra recém-revolvida. O tempo parece se estender infinitamente enquanto repetem esse ciclo. Cavar, acelerar, girar, cavar, acelerar, girar. A floresta ecoa com o som do motor esforçado e a linguagem cada vez mais colorida dos trabalhadores. A cada tentativa fracassada, a inclinação parece ficar mais íngreme, o caminhão mais pesado, a terra mais macia. É uma batalha contra a gravidade, o atrito e talvez o próprio bom senso. No entanto, eles persistem, movidos por uma teimosa recusa em admitir a derrota. À medida que o sol começa a se pôr abaixo da linha das árvores, lançando longas sombras pelo chão da floresta, a cena permanece inalterada. O caminhão permanece imóvel, sua carga um testemunho silencioso das lutas do dia. Os homens, agora cobertos por uma fina camada de sujeira e suor, não mostram sinais de desistência. É uma cena que se repete com muita frequência na indústria madeireira, onde a pressão para maximizar os lucros muitas vezes leva a práticas perigosas, como sobrecarregar caminhões e levá-los além de seus limites. E ainda assim, para os lenhadores e motoristas de caminhão que trabalham nessas florestas remotas, muitas vezes não há outra escolha. Eles devem levar a madeira ao mercado, não importa o custo. Número 1. Abuso de veículo. Quando se trata de contratempos automotivos, algumas cargas são tão absurdas que merecem sua própria categoria. Exemplo, o pequeno caminhão triciclo encontrado lutando em uma rua da cidade, um monumento ao excesso veicular e à tomada de decisões questionáveis. Este não é o seu cenário comum de sobrecarga. Não, este caminhão triciclo foi levado tão além de sua capacidade que se tornou uma história de advertência sobre rodas. O motorista, aparentemente alheio às leis da física, empilhou sua carga a alturas que fariam um arranha-céu corar. Mas a gravidade, sempre o juiz imparcial, tem a palavra final. À medida que o triciclo tenta se mover, o inevitável acontece. O veículo, gemendo sob sua carga impossível, começa a se despedaçar. Não é um processo suave. O metal grita, as soldas se rompem, e o outrora orgulhoso pequeno caminhão é reduzido a um amontoado retorcido de seu antigo eu. As consequências desse erro de cálculo se espalham. Para o motorista, é mais do que apenas um dia ruim no trabalho. Agora, eles enfrentam a perda de seu veículo, uma ferramenta crucial para seu sustento. O desemprego surge ameaçador, acrescentando insulto à injúria. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.